três nomes, três autores, três marcas indeléveis na história da literatura. Apesar de existirem muitos homens e mulheres que marcaram a história com seus livros fantásticos, com as suas obras profundas de grande porte, tanto físico quanto intelectual, existem três nomes que se destacam de longe e que podem ser chamados, de maneira realista, de os três maiores autores da história e que você, sem dúvida, precisa conhecer, perceber porque eles são os maiores da história e ler as suas obras. Mas, antes de passar para o conteúdo, rola a vinheta. Então, tem muitos grandes autores, assim, muitos mesmo. Tem aqui, eu tô lendo neste momento, Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, maravilhoso. Tem aquele livro O Monte dos Vendavais, da Emily Brontë, também maravilhoso. Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, incrível. Que mais? Camões, com seus Lusíadas, assim, um poema maravilhoso, uma grandíssima epopeia. Lusíadas, Alessandro Manzoni com Os Noivos, o maior romance da história e é o grande livro da identidade italiana. Dostoiévski, Os Russos São Maravilhosos, Crime e Castigo é incrível. Mas neste vídeo eu vou falar sobre três nomes que foram maiores do que eles todos, com livros, com epopeias, com aventuras, com poemas absolutamente inegociáveis. Então, se você quiser ter uma formação literária, você tem que conhecer esses três nomes. Ponto final, não tem negociação. E o primeiro nome, embora que não é assim muito difícil de adivinhar, até porque um dos livros dele foi recentemente adaptado para cinema, é o Homero. Eu tô aqui em mãos com duas adaptações para jovens do Frederico Lourenço, da Ilíada e da Odisseia. Nós praticamente não sabemos nada sobre a vida de Homero. A gente só sabe que esses dois livros são absolutamente espantosos do ponto de vista da profundidade, exploram a mitologia grega de maneira bastante coerente e narram aventuras que são lidas, que são estudadas até hoje. Imagina uma coisa que foi escrita há milênios, e continua sendo lida, continua sendo estudada como um dos maiores livros da história, e são duas epopeias extremamente marcantes, com personagens muito imponentes, um Aquiles da vida, um Ulisses da vida, um Ajax, um Nestor, um Agamenon, o Menelau, o próprio Paris, o rei Príamo, a jornada para recuperar Helena em Troia, na Ilíada, e depois todo o caminho de regresso, que além da guerra ele demorou 10 anos, todo o caminho de regresso do Odisseu ou do Ulisses, de mais 10 anos para chegar em casa e depois encontrar toda aquela os pretendentes lá na casa dele, querendo casar com a mulher dele. Então, aquele ambiente, essas mensagens de perseverança, de às vezes de amizade, de companheirismo, de coragem, de bravura, a exploração da corrupção humana. Então, assim, a Odisseia, eu gosto mais da Odisseia, mas a Ilíada também, são obras maravilhosas, ponto final. E essas duas adaptações aqui são muito boas também. E o Homero, assim, é praticamente incontestável. Praticamente incontestável que ele é um dos maiores autores da história. Eu tô aqui apresentando o top 3. Não é necessariamente por essa ordem, Homero, número 2 e depois o número 3. Mas estes são sim considerados, assim, os grandes. Como se fosse Zeus, Poseidon e Hades na mitologia grega. Então, Homero, sem dúvida nenhuma, tinha que aparecer neste vídeo. Número 1. Número 2. Este daqui eu gostei muito quando eu li. Para ler a grande obra dele, eu levei quase 3 meses. Mas valeu a pena todo esforço, toda pesquisa, as horas passadas quebrando, ralando a cabeça, o cérebro, para tentar entender os versos. Que aqui, a Dante Alighieri, desculpa, cuja obra mais famosa é aqui, A Divina Comédia. Essa edição que eu tenho em mãos é a tradução do Vasco Graça Moura, com 894 páginas, mas metade do livro basicamente é em italiano, porque tem de um lado da folha tem o original em italiano, depois tem a tradução para o português. Você pode acompanhar os dois. Então o livro, na verdade, vai ter o quê? 450 páginas. Mas é uma obra, é o maior poema da história. Gostei mais do que os Lusíadas, e olha que eu adorei os Lusíadas. E por que que este autor, por que que o Dante Alighieri também tinha que aparecer neste vídeo? Ele teve uma vida bastante conturbada, ele tem obras que eu também pretendo ler sobre filosofia política, sobre a monarquia,
Mas a Divina Comédia assumiu um papel tão grande na história da literatura ocidental e na história da poesia, porque ela explora, em primeiro lugar, por que ela se chama Divina Comédia? Porque antigamente, uma tragédia era uma história que começava bem e acabava mal, grosso modo. Obviamente que é mais complexo do que isso, mas grosso modo, uma tragédia, ela começava bem e acabava mal. E uma comédia não é, como nós consideramos hoje, algo hilário, algo engraçado, mas sim uma história que começava mal e acabava bem. E o que acontece aqui na Divina Comédia? É que o Dante, ele começa ali perdido numa selva, ele encontra três animais, né? O leão, o lobo e o guepardo, o leopardo. E aparece Virgílio para ele, Virgílio que é poder, era um forte candidato para entrar nessa lista, o Virgílio, mas não entrou com a sua Eneida. Mas então aparece o Virgílio, um grandíssimo poeta da antiguidade, que chega para ele e fala: Olha, eu vou te guiar aqui. E o Dante, aqui ao longo de 800 páginas, tem uma jornada, uma grande trajetória, vendo os diferentes locais, fazendo uma visita turística, realmente, pelo inferno. E aqui aparecem muitas personagens, tanto históricas quanto mitológicas, fictícias, figuras bíblicas, santos da igreja. Então, ele passa pelo inferno, pelo purgatório e visita também o céu e vê Deus face a face. Lá no céu ele encontra grandes sábios, grandes justos do Antigo e do Novo Testamento. Então, como o Dante ele viveu assim no final do século XIII, início do século XIV, ele explorou a simbologia e a mitologia de uma maneira incomparável. É uma coisa absurda. E é por isso que leva muito tempo para ler e se aprofundar na Divina Comédia. Eu tenho certeza que muita coisa me passou raspando, assim, passou pelo lado, que eu não absorvi. Porque é muito conteúdo, muita coisa, muita referência. E ele começa a referir os famosos da época dele. E você gasta muito tempo nas notas de rodapé, tentando entender do que ele está falando. E a tradução, apesar de ser bem feita, traz muitas palavras intrincadas, então você tem que assim, tentar entender o que o autor estava querendo dizer. E depois tem aquele grande problema de que a poesia é praticamente intraduzível nas palavras da Miriam Joseph, que escreveu o Trivium. Porque, embora eu consiga passar de um idioma para outro a cognição de um termo, o significado lógico de um termo, passar o conteúdo psicológico do termo e toda a musicalidade, a questão da beleza da poesia, é uma coisa praticamente impossível. Então, é evidente que ler a Divina Comédia em italiano deve ser uma experiência completamente diferente. Mas Dante tinha que estar nessa lista porque este poema é o maior da história. Ponto final. Assim, é melhor que o Lusíadas, apesar do Lusíadas também ser uma obra grandíssima. E aqui o Dante ele vai explorar, ele vai perceber a lógica de cada pecado capital, porque ele vai entrando nos círculos do inferno e vai ver figuras ali que foram condenadas por diferentes pecados contra Deus. Ele inclusive vê no inferno personagens aqui da Ilíada, da Odisseia e da Eneida também. Ele, no purgatório, vê as penas e as penas proporcionais e penas adequadas para cada tipo de pecado. A simbologia, assim, os ingleses têm aquela palavra, né? Overwhelming. É muita informação. Então você entra no purgatório, ele vê 4 tochas, que são as 4 virtudes cardeais. Aí ouve a música. Música já é algum consolo. E as pessoas que foram excomungadas, que estavam fora da igreja, elas antes de entrarem no purgatório, elas tinham que passar muitos anos ali voltando, dando em volta de uma montanha, antes de entrar no purgatório, como punição também. Aí a porta do purgatório, seja no canto 9 do purgatório, range, ou seja, a porta do purgatório range e simboliza o esforço das almas para conseguir passar por aquela penúria. A simbologia da Beatriz, que é uma personagem muito importante, que é a, digamos, madrinha do Dante, que acompanha ele, que apadrinha ele e traz ele até o céu. Assim, muitos personagens. É um poema maravilhoso. Dante tinha que aparecer, então, como número 2, Dante Alighieri. E como número 3, aí é bem. Pode ser um pouco mais polêmico. Porque tem. Assim, vamos falar a verdade, tem muito autor e muitas autoras excelentes na história. Mesmo quando você reduz o escopo só para literatura, tem muita coisa boa. Já referi várias no início do vídeo.
Eu tava aqui pensando agora em autores ingleses, Chesterton, Lewis, C.S. Lewis, né, o Chris Staples Lewis, o Tolkien. Mas, em terceiro lugar, eu referiria o livro, aliás, o autor Shakespeare. E aqui em mãos eu tenho uma análise muito profunda, muito bem feita de um historiador americano que é o Joseph Pearce, que escreveu esse livro aqui, The Quest for Shakespeare, em que ele explora a vida e a identidade, quem era realmente William Shakespeare. Explora quem é o pai dele, como é que foi a vida dele, a trajetória dele aqui na Terra, a biografia, as relações que ele tinha com o Estado, com a religião, qual era a religião verdadeira do Shakespeare. Ele era protestante, ele era católico, ele era agnóstico, pega em fontes primárias, então é um estudo muito aprofundado. E no final do livro, ele faz uma das melhores análises literárias que eu já vi, que é, ele analisa um dos contos do Shakespeare, ou melhor, uma das peças do Shakespeare, que é o Rei Lear, sobre um olhar cristão. Então é uma coisa brilhante. E por que William Shakespeare? Porque ele é o poeta, apesar de terem muitas lendas à volta dele, muitas teorias, enfim, que muitas delas são desmistificadas aqui no livro do Joseph Pearce, ele explora o drama e a natureza humana de uma maneira que é quase impossível de descrever. Eu li, obviamente, em português, inclusive adaptações em português, porque eu já tentei ler, já li vários trechos em inglês, e sonetos também em inglês. É muito difícil assim, um inglês mais antigo, de uns séculos para trás, bem complicado. Vale a pena, mas é complicado. Então, mas assim, aquilo que você consegue perceber muito claramente é que ele explora não só a linguagem, como Camões fez maravilhosamente bem com o português, mas ele explora o drama humano de uma maneira quase única. Então você tem ali o Rei Lear, distribui o reino para as filhas, e aí você já vai ter que conhecer um pouquinho da história para entender. Eu também já tenho um vídeo do Shakespeare, sobre o Shakespeare aqui no canal, se você quiser mais conteúdo sobre ele, clica no card aqui em cima. Então, o Shakespeare, ele explora o drama humano com o Rei Lear, com o Tudo Acaba Bem quando... Tudo fica bem quando acaba bem. A Megera Domada, outro conto dele. O Sonhos numa Noite de Verão. Tô tentando lembrar aqui demais. Péricles. Enfim, o Macbeth, que é muito conhecido. Ele explora essa dimensão e faz jogos de linguagem e jogos de personalidade e explorando as virtudes, explorando os vícios. Ele condena todos os vícios capitais ao longo das peças dele, porque ele escreveu sempre, não contos, contos não é um termo exatamente correto, porque as obras que ele escrevia eram mesmo para serem representadas num palco, num teatro. Então, é muito bom e tudo isso, as obras dele, elas ganham um vigor e ganham uma profundidade muito maiores quando você conhece a vida dele e percebe a relação entre a biografia e o contexto histórico de valores fragmentados no qual o Shakespeare estava vivendo, que foi a Inglaterra pós-Henrique VIII, que fez aquele cisma com a igreja e criou a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Assim, é um entendimento muito rico. Então, o Shakespeare, inclusive, essa divisão, Homero, Dante, Shakespeare, é defendida pelo Joseph Pearce, historiador renomado aqui no início do livro dele. Acho que, já não sei se foi no prólogo, na introdução, mas ele refere isso. Então, Shakespeare também poderia aparecer nessa lista, embora seja mais polêmico. Uma lista de grandes autores da história da humanidade nunca, em hipótese alguma, excluiria William Shakespeare. É evidente, poderia falar de Dostoiévski, de Tolstói, de Manzoni, de Cervantes, de Camões, de Jane Austen. Tem alguma sugestão? Para. Victor Hugo. Nossa, estava me esquecendo dos Miseráveis do Victor Hugo, também é um livro maravilhoso. Mas, para esse vídeo, a seleção vai ser mesmo Homero, Dante, Shakespeare, na linha do Joseph Pearce. Então, são 3 autores que valem realmente muito a pena. Mas se você não concorda, por favor, mande aqui nos comentários quais são, na sua opinião, os 3 maiores autores da história e, em poucas palavras, por quê, né? Por quê? Porque eu aqui justifiquei. Por que Homero, por que Dante e por que Shakespeare. Com um foco especial para Dante, que é um autor que realmente me cativou aqui com a Divina Comédia. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.